Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Saudações, eu sou o pastor Brian da Igreja Batista Compaixão. É um privilégio poder mais uma vez abrir as Escrituras e podermos dar uma olhada no que Deus diz aqui. Hoje eu quero que nós vejamos da vida de Jesus Cristo. Eu quero que nós damos uma olhada em um exemplo de como Ele viveu para nós. Aqui, num período de 40 dias, eu quero que nós damos uma olhada na tentação de Jesus Cristo. Sabemos que Satanás veio para Ele, 3 vezes tentou Ele. Nós sabemos as 3 tentações específicas. Na realidade, a Bíblia ali fala que Satanás voltou mais para frente. E durante aqueles 40 dias que ele estava jejuando, também foi tentado. Mas Satanás em si, que nós temos escrito, nós temos 3 tentações de Jesus Cristo. Agora eu quero que nós vejamos aqui nas Escrituras a palavra de Deus, o que nós podemos aprender sobre Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 3, o último versículo do capítulo, versículo 17, nós vemos: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No próximo versículo, que é o começo do capítulo 4, Mateus 4:1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui o primeiro versículo de capítulo 4 e o último versículo capítulo 3. Lembramos que as Escrituras elas foram escritas em livros, porções de livros. Nós temos 66 livros que Deus inspirou homens para escrever para nós, e dividido em dois testamentos. Então temos o Velho Testamento, o Novo Testamento. Temos 66 livros. No Novo Testamento temos 27 deles. Mateus e todos os outros livros, hoje nós temos a divisão de capítulos e versículos. Essas divisões foram colocadas alguns séculos atrás para nos ajudar a poder encontrar partes específicas nas Escrituras. É claro, quando eu estou lendo na igreja e falo para a congregação abrir para certa passagem na Bíblia, é bem mais fácil, porque nós temos capítulo, versículo, os números do capítulo, os números dos versículos. Agora, a maior parte das vezes, os capítulos, a divisão, ela faz sentido lógico com as divisões dos tópicos dos livros e tudo mais. Mas às vezes, porque foi colocado pelos homens, às vezes ela acaba atrapalhando e nos tira o foco e nos tira do fluido, né? O capítulo, nós pensamos, tá bom, esse capítulo acabou, estamos começando um novo pensamento aqui no próximo capítulo. Mas muitas vezes nós precisamos olhar para trás e ver o que o último capítulo está terminando, o que esse capítulo está começando. A realidade é que a mensagem que Jesus Cristo pregou, a Bíblia ou o homem, eles dividiram uma mensagem em 3 capítulos diferentes. Então, muitas vezes acaba não deixando que como foi escrito, ou como o sentimento do autor, ou como que Deus queria que nós entendêssemos, com aquela fluidez, às vezes nós acabamos tirando por causa das divisões que temos na palavra de Deus. Aqui no terminar, ou no fim do capítulo 3, note comigo novamente. Em capítulo 3 nós vemos versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora lembre que aqui no capítulo 3, no fim do capítulo 3, Jesus Cristo acabou de ser batizado. Ele está prestes a começar o seu ministério aqui na terra, acabou de ser batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, e nós vemos aqui uma voz, Deus Pai falando, elogiando o seu Filho, Jesus Cristo, aqui na terra. Então aqui é um momento onde que Deus está falando para toda a humanidade que estava ali naquela redondeza. Todo mundo ouviu a voz de Deus Pai elogiando o Filho. E esse é um grande momento na vida de Jesus Cristo, enquanto que ele estava aqui na terra.
Aqui é um momento onde que ele ouve novamente, ou ele ouve a voz em áudio, não somente no coração, como nós ouvimos Deus conversando conosco, mas ele ouve Deus falando diretamente para ele, mas com todo mundo ao redor dele ouvindo. Então, um tempo de emoção muito alta para Jesus Cristo. Logo após isto, ele entra no capítulo 4 e nós vemos, e vamos olhar nos versículos daqui a pouquinho, mas ele entra no tempo para o jejum ali de 40 dias e depois as 3 tentações que Satanás coloca na vida dele. Agora eu quero que nós pegamos aqui, e antes realmente, nem olhando nas tentações em si, nem olhando no como Satanás tentou Jesus Cristo e como essas 3 tentações são evidências de como Satanás está atento às nossas vidas. O que eu quero que nós notamos aqui são algumas coisas na vida de Cristo que o preparou. Sabemos que ele, é claro, nunca pecou, e sabemos que ele viveu uma vida perfeita e ele nunca nunca deixou que a tentação o conquistasse. Ele nunca deixou que a tentação entrasse de tal forma onde que ele pecou, onde que ele deixou que aquela tentação o controlasse para o pecado. E nós não somos assim, nós não somos perfeitos, nós, claro, pecamos. Mas nós podemos olhar no exemplo de Jesus Cristo e nós podemos ver o que ele tem feito, o que ele tem ilustrado nas nossas vidas. O exemplo de Jesus Cristo, Jesus foi escrito em 4 livros da Bíblia, os Evangelhos, para que nós podemos seguir o exemplo da vida dele. Eu creio que Jesus Cristo foi encarnado aqui na Terra como as Escrituras ensinam. E por causa disso, uma das razões que Jesus Cristo veio e por 33 anos viveu uma vida perfeita aqui na Terra foi para mostrar para nós como nós devemos viver as nossas vidas. E temos que entender que Jesus Cristo, sim, ele é completamente Deus. Ele era, naquele tempo, também completamente Deus. Mas a Bíblia nos ensina que ele se esvaziou, ele deixou o poder, ele deixou as capacidades, vamos dizer, de Deus para trás. E ele se limitou para a capacidade do homem. Ele viveu a sua vida aqui na Terra da mesma forma que nós podemos viver se nós seguimos o exemplo dele. Você pode falar, não, mas ele era Deus e os milagres que ele fez aqui na Terra provam isso. A realidade é que os milagres que ele fez aqui na Terra foram através do Espírito Santo. Da mesma forma que os outros que fizeram milagres foram através do poder do Espírito Santo. Nós vemos no Velho Testamento várias pessoas trazendo, não várias, mas algumas pessoas trazendo pessoas de volta dos mortos. Então não foi somente Jesus Cristo que ressuscitou pessoas dos mortos. Nós vemos até Pedro no Novo Testamento curando pessoas. Nós vemos muitos milagres ao redor das Escrituras de não somente Jesus Cristo, mas de outras pessoas. Por quê? Porque era através do poder do Espírito Santo. Agora, Jesus Cristo era 100% homem durante o seu tempo aqui na Terra e era 100% Deus durante o seu tempo aqui na Terra. Mas, para poder ser um exemplo perfeito para nós, ele se limitou. Não que ele precisava, ele podia a qualquer instante trazer o poder de Deus, que ele era Deus, trazer de volta aquele poder e fazer aquelas coisas. Mas ele não fez isso. Para quê? Para que ele pudesse ser um exemplo perfeito para as nossas vidas. Nós vemos isso porque as Escrituras ensinam que Jesus Cristo, ele cresceu em sabedoria. Se ele estava sendo o Deus, se ele estava usando o poder de Deus como ele podia, ele seria como Deus onisciente, ele teria toda a sabedoria. Não poderia ter crescido em sabedoria. Mas não, a Bíblia fala que Jesus Cristo cresceu em sabedoria. Isso nos comprova, né, realmente, que Jesus Cristo, a sua vida aqui na Terra foi um exemplo perfeito para que nós pudéssemos seguir a Ele. Então, tudo que Ele fez aqui na Terra, nós podemos fazer, podemos seguir o exemplo. Ou Ele não conseguiu porque Ele era Deus, Ele conseguiu porque Ele se submeteu ao Espírito Santo. Aqui Ele entrando para a sua tentação, nós precisamos entender isso. E nós podemos olhar aqui em Mateus capítulo 3. Eis que uma voz veio dizendo, este é o meu filho amado, em que me
com prazo. Entrando no próximo capítulo, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Note aqui que ele está sendo conduzido. O Espírito Santo está levando Jesus Cristo para o deserto. Jesus Cristo aqui não está indo por conta própria. Novamente, ele se submeteu ao Espírito Santo, sempre, sempre, sempre. Nós vemos quando ele foi crucificado, quando ele estava sendo prestes a ser crucificado, a oração que ele levantou ao Pai, ele não queria tomar daquele cálice, ele não queria morrer. Mas o que ele falou? Seja a sua vontade seja feita. Então, Jesus Cristo, ele aqui na terra, ele fez a vontade de Deus Pai. Ele se submeteu à liderança do Espírito Santo. E o que ele fez foi sobre o controle, foi sobre a liderança do Espírito Santo. Mas aqui nessa passagem, antes dele entrar na tentação, eu quero que nós vemos algumas coisas para que nós possamos estar atentos, para que nós também podemos, como Cristo, usar essas ferramentas contra a tentação nas nossas próprias vidas. No fim do capítulo 3, nós vemos que Jesus Cristo acabou de ser elogiado por Deus, acabou de ser aqui, com certeza as suas emoções estão altas, ele está com um tempo emocional altíssima, um bom tempo, ele acabou de ter uma grande vitória, vamos dizer. E Satanás, muitas vezes, ele vem para as nossas vidas quando nós estamos tendo um tempo vitorioso, quando nós acabamos de ter um grande dia, quando acabamos de ter um bom dia, quando nós acabamos de ter um tempo onde as emoções estão alegres e lá em cima, Satanás vem e rapidamente ele nos tenta. Então, se nós vamos ter vitória sobre a tentação, nós temos que aprender como Satanás atua, como Satanás age, como a nossa carne, o mundo e Satanás traz essas tentações nas nossas vidas. E uma das coisas que nós podemos esperar ou devemos estar atentos é quando nós temos uma vitória espiritual nas nossas vidas. Quando nós temos uma auge, quando nós estamos no pico do monte, quando nós estamos emocionalmente bem alegres e bem lá em cima, Satanás geralmente traz uma tentação para as nossas vidas. Então devemos estar atentos, devemos estar cientes. Eu estou tendo vitória agora. E Satanás não quer que nós tenhamos vitória. Então ele traz aquela tentação. Então aqui nesses versículos nós podemos ver que nós devemos estar atentos, que nós devemos estar prestando atenção para as nossas vitórias. Ou devemos gostar delas. Não tem nada de errado de estar nas vitórias e no pico do monte e as nossas emoções lá em cima. Não tem nada de errado com essas coisas. Mas devemos estar atentos que quando isso ocorrer, geralmente Satanás vai trazer alguma coisa para nos tentar nas nossas vidas. Note aqui, novamente, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui ele continua no próximo versículo e nós vemos o versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus Cristo teve uma vitória espiritual, teve uma vitória emocional, acabou de ser elogiado por Deus na frente de todo mundo. Ele está no pico da montanha e agora ele segue o Espírito Santo. E o Espírito Santo o conduz para o deserto. E quando ele está no deserto, em quanto tempo que está lá? 40 dias, o Espírito Santo conduz ele a jejuar. E por 40 dias ele jejua. Então ele está sem comida por 40 dias. O que isso faz? O que isso acontece? No fim, aqui nós vemos que ele agora, note novamente o versículo 2, depois teve fome. Então, aqui nesse ponto nós podemos ver que em dois tempos ou duas épocas da nossa vida, Satanás tende a nos atacar mais com frequência. Uma é o auge das nossas emoções e uma é no cansaço da nossa carne. Então, quando nós estamos com fome, quando nós estamos cansados, quando a nossa carne está fraca, quando as nossas emoções também, quando nós estamos cansados emocionalmente, no pico e lá embaixo, nos dois lugares, Satanás nos tenta. Quando nós acabamos de ter uma vitória, Satanás traz aquela tentação. Quando a nossa carne está cansada, quando nossas emoções estão fracas, Satanás vem com uma tentação. Por isso que eu tentava não ficar acordado muito à noite. Eu gosto de ir para a cama cedo. Por quê? Porque quando minha carne fica cansada, a tentação aumenta.
Note que muitos dos pecados que a juventude faz é depois da escuridão. Muito dos estupros, dos assassinatos, muitos dos roubos é feito quando? É feito na escuridão, é feito à noite, é feito quando a nossa carne está cansada, quando o dia já acabou e nós temos um tempo de refresco agora, um tempo de relaxamento, um tempo onde nós podemos descansar para o próximo dia. A maior parte dos pecados da juventude é feita quando a juventude está cansada à noite. Tenha cuidado de ficar com um grupo de pessoas por muito tempo, entrando na madrugada, tendo nas festas de madrugada. Por quê? Porque Satanás sempre traz nas nossas fraquezas, no nosso cansaço, quando nós estamos com fome, quando nós estamos cansados emocionalmente, fracos emocionalmente, ele traz a tentação. E nós não temos aquela força para vencer a tentação. Então, primeiro, quando nós estamos num pico, quando nós acabamos de ter uma vitória, quando nós estamos muito animados, temos cuidado que Satanás vai nos tentar. Mas, ao mesmo tempo, também precisamos notar e pensar que quando nós estamos cansados, a nossa carne está cansada, nós estamos cansados de lutar. Então, Satanás também traz uma tentação no nosso caminho. Aqui, esses versículos, nós vemos dois tempos. No pico, na vitória e também no cansaço. Nós devemos não evitar o pico, mas nós podemos tentar evitar o cansaço. Nós devemos evitar certos lugares quando nós sabemos que as nossas emoções estão fracas. Devemos evitar quando nós temos uma briga com a nossa esposa, devemos evitar, nossas emoções estão ali fracas, devemos evitar de ir a certos lugares onde nós poderíamos ser tentados, pois as nossas emoções estão ali fracas e nosso corpo, nossa alma, nós não vamos ter aquela energia para poder combater aquela tentação. E vai ser muito mais fácil nós cairmos naquele pecado porque as nossas emoções estão fracas, porque a nossa carne está fraca. À noite, quando nós estamos cansados, é muito mais fácil nós fazermos uma coisa estúpida, fazer uma coisa que vai levar à tentação, que vai levar ao pecado, porque o nosso corpo, a nossa carne está cansada. Então, aqui nessa passagem, antes de Jesus Cristo entrar para o deserto, antes de Jesus Cristo ser tentado as 3 vezes por Satanás, eu quero que nós pensamos, eu quero que nós começamos a anotar certas qualificações onde que Satanás vai, geralmente, trazer aquelas tentações, e principalmente nessa de cansaço emocional, e cansaço espiritual, e cansaço físico. Nós devemos notar isso. Quando nós estamos cansados de batalhar contra Satanás, contra o mundo e contra a carne, a batalha vai continuar. E nós vamos ter que lembrar disto. E quando nós vemos que estamos ficando cansados, e estamos ficando mais cansados emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, que nós temos mais tendência de cair naquelas tentações. Então, aprendemos com isso, através de como o Satanás geralmente age, com isso aprendemos para evitar certas coisas, certas áreas, certos tempos, onde que vai ser mais fácil para nós cairmos em tentação. Mas o que eu quero que nós pensamos, eu quero que nós notamos aqui no versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Novamente, Jesus Cristo aqui está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Ele sim vai ser tentado. Note aqui, ele foi conduzido, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Aqui nós vemos várias coisas, mas uma das coisas que nós notamos é que o Espírito Santo está guiando Jesus Cristo. Por que aquela primeira tentação? A primeira tentação foi para virar uma pedra em carne. Isso é pecado. Jesus Cristo multiplicou os pães, se um é pecado, porque o outro é pecado. Não é a transformação do pão, da pedra em pão que era pecado. O que era o pecado? O pecado é que o Espírito Santo tinha conduzido, tinha levado Jesus Cristo para jejuar, tinha pedido que Cristo jejuasse. E o Espírito Santo, Deus, não tinha falado que ele podia ainda quebrar o seu jejum. Então, Jesus está seguindo a vontade de Deus Pai. Satanás vem e o tenta para quebrar, para não fazer, para não seguir mais a Cristo.
mas para fazer, desculpa, a Deus, mas para fazer o que Cristo queria. Cristo estava com fome, Cristo queria comer, mas o Espírito Santo estava ainda o conduzindo para jejuar. Então, o pecado em si não era a transformação. O pecado era não seguir o Espírito Santo, não fazer o que Deus, a vontade de Deus para a sua vida naquele instante. Então, aqui nós vemos que Jesus Cristo foi levado para o deserto. Nós vemos que a vida dele foi controlada pelo Espírito Santo. Se nós vamos ter vitória sobre o pecado, nós vamos ter que aprender que não podemos esperar até que a tentação venha. Nós precisamos ser submissos ao Espírito Santo. Nós precisamos estar vivendo uma vida onde que o Espírito Santo já controla as nossas vidas. O Espírito Santo está em controle. Não nós fazendo o que nós queremos, não nós seguindo o nosso próprio caminho, mas o Espírito Santo controlando a nossa vontade, controlando o nosso caminho. Então, Jesus aqui sendo guiado, sendo liderado pelo Espírito Santo. Antes de entrar em tentação, ele teve a vitória. Por causa, ele estava sendo guiado, porque ele estava submisso à vontade de Deus, porque ele estava submisso à liderança do Espírito Santo. Se nós vamos ter vitória na nossa vida espiritual, nós não podemos ficar ali no mundo fazendo o que nós queremos, ficar alimentando a nossa carne e pensar que nós vamos ter uma vitória do pecado. Não. Nós precisamos, como Cristo, como exemplo dele, nós precisamos estar diariamente sendo submisso ao Espírito Santo, deixando que ele sempre está nos guiando, que ele sempre controle a nossa vida. E quando aquela tentação enorme vem nas nossas vidas, então nós podemos ter a vitória. É claro, nós vemos que Cristo usou a palavra de Deus, mas nós vemos que o Espírito Santo estava controlando Jesus Cristo. Então, para nós termos a vitória, sim, antes da tentação vir, nós precisamos estar na palavra de Deus. Nós precisamos estar memorizando aquelas escrituras. Nós precisamos estar submisso a Espírito Santo, para que quando aquele ataque vier, nós não estamos fracos espiritualmente, mas nós já estamos fortes, nós já estamos na liderança. E o Espírito Santo está nos ajudando, então, a ter vitória sobre Satanás. Note também comigo que aqui nesse versículo, note versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado. Então, nós vemos aqui que Deus nos leva, às vezes, em certas circunstâncias, para ser provado. Jesus Cristo não pecou. Deus nunca nos leva para que nós pecamos. Deus nunca quer que nós pecamos. Não é isso que Deus quer. Ele nunca faz isso. Mas sim, Ele nos prova para ver se nós estamos sendo submissos ao Espírito Santo e vamos ou evitar a tentação, ou se a tentação vier, que nós possamos ter a vitória sobre a tentação. Então não, Deus não vem e traz querendo que nós pecamos. Não, nunca é isso. Deus sim nos prova para ver se nós estamos prontos para ir para o próximo passo, para ver se nós estamos prontos, para ver se nós somos um vaso que Ele quer usar para a próxima obra que Ele tem para as nossas vidas. Lembra, aqui é bem no começo, aqui é capítulo 4 de Mateus, bem no começo do Evangelho. Ele ainda não começou o seu ministério. Deus está provando Jesus Cristo. Sim, Jesus era perfeito, sim, Jesus era Deus, mas Deus está provando Cristo para ver se ele está pronto para começar o seu ministério. Claro, ele estava pronto e Jesus Cristo passou na prova. Infelizmente, muitos de nós, Deus deixa certas circunstâncias vir ao nosso redor. Ele deixa certas dores entrar nas nossas vidas. E em vez de virar para Deus e pedir que Ele nos ajude, em vez de aceitar o conforto de Deus, nós xingamos a Deus e nós gritamos com Ele. Nós ficamos irados porque Ele deixou uma coisa ocorrer para nós. E infelizmente, muitas vezes nós não podemos ser usados por Deus. Porque quando Ele deixa a prova vir, quando Ele deixa certas circunstâncias vir nas nossas vidas, nós não passamos na prova. Muitas vezes Deus quer usar alguém para fazer alguma coisa, entre aspas, grande para Ele. Mas muitas vezes nós nunca passamos da prova para poder entrar. Se você quiser entrar na faculdade, você precisa passar a prova. Se você quiser sair do colégio, se você quiser se formar, se você quiser ir adiante, você precisa passar da prova. E nós, para sermos usados por Deus, Deus vai deixar circunstâncias vir, Deus vai deixar provas vir nas nossas vidas, Ele vai deixar que o Espírito Santo nos conduz
para aquela provação. Sim, mas Ele está fazendo isso para ver se nós possamos passar a prova. Deus conduziu Abraão para levar o seu filho ao ponto de matá-lo, estar disposto a matar o seu filho, sacrificar o seu filho, provando para Deus que Abraão amava Deus mais do que o seu filho. Agora, Deus nunca fez com que Abraão matasse o seu filho, mas Ele queria provar a Abraão, para ver se nos olhos de Abraão Deus era maior do que o seu filho, ou se ele amava o seu filho mais do que Abraão. Porque Abraão passou naquela prova. Ele não matou seu filho, mas ele passou a prova. E porque ele passou aquela prova, Deus o usou grandemente. Nós precisamos entender que às vezes circunstâncias vão vir nas nossas vidas. Sim, Satanás vai nos atacar. Mas às vezes é Deus permitindo certas coisas entrar na nossa vida para ver se nós estamos prontos para ser usado por Deus de uma forma grande. Olhamos aqui na vida de Cristo e Cristo estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Cristo completamente se submeteu ao Espírito Santo. E nós também precisamos nos submeter ao Espírito Santo e deixar que Ele nos guie. Não nós mesmos, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, que Ele pode ser o que está sempre em controle nas nossas vidas. E que Ele possa ser aquele que nos conduz. Aqui, Cristo submeteu ao Espírito Santo. Ele passou fome, sim, ele estava com fome. Ele foi no deserto, um lugar horrível para estar. Mas ele deixou que o Espírito Santo controlasse a sua vida. Nós também precisamos. Ele deixou que o Espírito Santo o provasse. Deixou que Satanás o provasse e tentasse. Ele não correu da vontade de Deus para a sua vida. E ele conseguiu conquistar aquela tentação. Por quê? Porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, porque ele estava forte espiritualmente. Ele não chegou para a batalha fraco espiritualmente. Não, ele estava forte. Ele estava indo adiante, sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas nós todos vamos ter provas. E nós precisamos passar aquelas provas, às vezes, para poder fazer alguma coisa maior para o nosso Deus, para fazer alguma coisa melhor para o nosso Deus. Aqui nesses versículos, eu quero que nós entendamos que Jesus Cristo foi guiado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo recitou versículos para o diabo. Então, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia o Espírito Santo. E por causa disso, sim, ele teve a vitória. E nós também podemos ter essa mesma vitória. Quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, quando nós aprendemos da palavra de Deus e temos ela memorizada nos nossos corações, nós também podemos ter a vitória sobre a tentação. E viver uma vida onde nós estamos fazendo a vontade de Deus, onde nós agradamos a Deus no que nós estamos fazendo. Não, nós não podemos chegar como Cristo à perfeição. Mas nós podemos cada vez mais ter vitórias. E Deus pode começar a poder usar o nosso vaso, em vez de sempre estar fraquecendo, em vez de sempre estar caindo na tentação. Espero que isso possa nos ajudar a determinar, a talvez evitar certas coisas, mas nos encorajar a ser liderados pelo Espírito Santo, sempre na palavra de Deus, para que nós possamos também, como Cristo, ter a vitória nas nossas vidas espirituais. Não esqueça, Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo, Deus é bom. E se nós seguimos a Ele, Ele vai nos abençoar. Que Deus te abençoe. Obrigado por se ajuntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.